Então vai ser zero aqui. E multiplicando o y2 tem menos c sobre ml ao quadrado. Então esse elemento vai ser menos c sobre ml ao quadrado. Ok. Agora, observe que eu tenho aqui, ó, esse elemento aqui vai ser esse termo sobre ml ao quadrado. Então, sendo y1 sobre ml ao quadrado. Agora eu posso cancelar aqui algumas coisas. Ó, esse m vai cancelar com esse m, né? E esse L no numerador com esse L ao quadrado vai sobrar L no denominador. Ok? G sobre L. Então vai ficar menos G sobre L. Isso, vezes o seno do y1. Bom, e quem é que está multiplicando o torque motor aqui? Esse elemento é 1 sobre ml ao quadrado. Esse termo aqui não existiria. Então, olha, isso, aqui, olha, tudo que estava multiplicando diretamente y1 e y2 vieram para a matriz. Aqui esse termo aqui eu não posso trazer para a matriz porque tem uma função seno aqui, né? É não linear. Então por isso que eu representei aqui fora. Isso. Aqui só a parte linear, né? Isso aqui é a parte externa, que é o torque motor, torque externo. E aqui entrou uma parte não linear. Você fala da matriz aqui? Ou aqui? Segunda linha aqui, né? Fica zero porque não tem ninguém multiplicando y1 diretamente nessa segunda equação. Eu tenho menos c sobre ml ao quadrado que multiplica y2, mas multiplicando diretamente y1 não tem ninguém. Por isso que ficou zero. Exatamente, aqui, ó. Está multiplicando y2 diretamente. Então, esse exemplo aqui que eu fiz é até mais complexo do que aquele que está lá no trabalho. Que aquele que ah, exato. Por isso é que eu escolhi fazer isso, assim. Essa parte é muito útil, inclusive para você que vai ser, né, que é, né, uma futura engenheira de computação, de automação, né? Você vai precisar muito transformar modelos de mais alta ordem em sistemas de primeira ordem. Nós vamos aprender futuramente que os métodos numéricos só resolvem equações diferenciais de primeira ordem, diferenciais ordinárias. Então a gente tem de qualquer forma que passar para a primeira ordem. Vou fazer mais outro exemplo para você fixar bem aqui essa ideia. Exato, é importante entender, é essencial, exatamente. Por exemplo, eu vou fazer outro exemplo aqui, vou fazer um exemplo mais complexo ainda. Eu tenho um sistema com duas
Vamos fazer assim, ó. Aqui eu tenho um plano qualquer. E sobre esse plano, eu tenho 2 massas, 2 blocos, né. Aqui o primeiro bloco. Vamos supor que eu tenho uma mola e um amortecedor aqui, unindo esses blocos. Aqui está a mola. E aqui eu tenho o amortecedor. Aqui eu tenho uma outra massa, um outro bloco. E tudo isso está se deslocando sobre trilhos. Essa massa aqui é a massa 1, essa aqui é a massa 2. Aqui eu tenho a constante da mola K e a constante de atrito C. E vamos supor ainda que eu consigo aplicar uma força externa a esse sistema aqui na massa 2. Essa força externa eu vou chamar de U de T. O modelo dinâmico desse sistema, eu não vou demonstrar aqui para você, mas a gente pode encontrar utilizando o formalismo de Newton, né, aplicando a segunda lei de Newton, fazendo o equilíbrio dinâmico. O modelo dinâmico ficaria da seguinte forma: M1, X1, dois pontos. X1 é a posição da massa 1. Assim como X2 é a posição da massa 2. M1, X1, dois pontos, mais C que multiplica x.1 menos x.2, mais K que multiplica x1 menos x2. Isso aqui é igual a zero. Essa é a primeira equação. E a segunda equação, M2, x2, dois pontos, mais C que multiplica x.2 menos x.1 e mais K que multiplica x2 menos x1. Isso aqui é igual à força externa, U de T. Então, essas duas equações diferenciais de segunda ordem representam o modelo dinâmico desse sistema físico aqui. Bom, nós vamos passar tudo isso aí para a primeira ordem. Então, olha, a ideia é definir, por exemplo, y1 vai ser a posição da massa 1. Y2 vai ser a posição da massa 2. Y3 vai ser a velocidade da massa 1. E Y4 vai ser a velocidade da massa 2. Observem que eu parei com as definições aqui na primeira ordem. Por quê? Porque as equações diferenciais são de segunda ordem. Se você não entender alguma coisa, Luísa, você para e me interrompe, tá? Muito bem. Agora o que nós vamos fazer é derivar essas 4 equações. Obviamente, ambos os lados de cada uma delas.
Exatamente. Então, vou trabalhar primeiro com essa primeira equação aqui. Perfeito. Y.1 igual x.1. Mas quem é o x.1? Y3, perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa com y.2 igual a x.2, mas que é igual a y4. Perfeito. Pegou a ideia, né? Agora vamos trabalhar com essa equação aqui. Vai complicar um pouquinho mais, porque nós vamos ter agora, né, que substituir coisas. Y.3 vai ser igual a x1, 2 pontos, correto? Só que o x1, 2 pontos, eu vou tirar, olha, da equação diferencial primeira aqui, ó. Eu vou passar esse termo e esse termo para o lado direito da igualdade e dividir todo mundo por M1. Isso. 1 sobre M1 vezes menos C, que multiplica x.1 menos x.2. Quem é o x.1? Y3, perfeito. Y4. Isso. Menos, né? Porque que multiplica x2. Quem é o x2? É o... Não, mas nós passamos com um sinal negativo aqui, então é x2 menos x1 do outro lado, né? Então... Ah, não, mas você tem toda a razão. Eu é que estava olhando a equação errada. Aqui, essa aqui, eu estava olhando a de baixo, você tem toda a razão. É x1 menos x2, né? Então aqui é y1 menos y2. Isso. Acabou. Já temos aqui. Agora vamos trabalhar essa última equação. Vai ficar y.4 igual a x2, 2 pontos, né? Só que o x2, 2 pontos, nós vamos tirar dessa equação aqui. Isso, vai ficar 1 sobre M1, M2 no caso, que multiplica menos C. Isso, menos Y3, perfeito, e menos K, Y2, menos Y1. Exatamente. Está faltando agora quem ainda? Exatamente, mais o de T.